Rádio Geek. É rádio web. É rádio digital. É rádio de verdade. E nessa maratona dos superpoderes dos imigrantes, inspirada lá na série do History, do canal History, Brasil de Imigrantes, eu continuo falando com outro candidato nessas eleições portuguesas. Ele é o senhor Gonçalo. Boa tarde, senhor Gonçalo, boa noite, porque ele está em Portugal. Muito boa noite. Como é que está? Está tudo bem consigo e convosco? Tudo muito bem, melhor agora que podemos nos conhecer, ainda que somente pelo áudio. Mas eu fico muito honrada de conhecê-lo e de poder conversar um pouco com o senhor. Também é um prazer para mim, e o áudio acaba juntando as pessoas, não separa. Exatamente, ainda mais nós temos o mesmo sangue português. Somos unidas, somos mais ainda unidas pela língua e unidos pelo sangue. É verdade, é bem verdade isso. Olha, senhor Gonçalo, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes. Hoje nós estamos explicando o que são as eleições em Portugal, para essa massa de brasileiros aqui que tem muito carinho e apreço por Portugal, que gostaria de morar lá, e para os imigrantes que aqui vivem, não só aqui como no mundo inteiro, já que a nossa rádio é online. Gostaria que o senhor se apresentasse e contasse um dessas eleições, do trabalho que o senhor já faz. Pode ser? A minha apresentação é fácil. O meu nome é Gonçalo Nuno Mendonça Prestrelo dos Santos. Sou um madeirense, um português natural da Madeira, que agora encabeça a lista do CDS-PP às eleições do Círculo de Fora da Europa, às eleições legislativas do domingo, dia 6 de outubro. Fui durante 26 anos diretor do Centro das Comunidades Madeirenses e dediquei a vida exatamente a estudar a mobilidade das pessoas, o que leva as pessoas a saírem do seu país, o que leva as pessoas a emigrar e que benefícios pode ter a imigração portuguesa no contexto da nação. Perfeito. Ainda mais para quem não conhece a Ilha da Madeira, é uma ilha, né, que ficou muito famosa pelo Cristiano Ronaldo e por outros tantos, mas que já tem esse movimento natural de saída, né, de imigração. Pelas características da ilha, ao longo dos anos, essa saída, e até mesmo hoje, dos jovens, isso sempre foi muito constante. Então, muito obrigada por nós estarmos conhecendo um especialista nisso. Muito obrigado, eu. Devo dizer que em 1525, Antão de Leme saiu da Madeira e foi o primeiro juiz ordinário de Santa Catarina, segundo nos conta Mota de Vasconcelos na epopeia do imigrante madeirense. Ou seja, pouco mais de 100 anos depois da descoberta da Madeira, e concretamente 100 anos depois da colonização da Madeira, portanto, da ocupação do território, a Madeira já tinha imigração, era daqui que vinham pessoas da Europa para as Américas, era por aqui que passava o trânsito marítimo, e a Madeira foi a primeira parte, a primeira parcela descoberta pelos europeus fora do espaço europeu. É a primeira grande descoberta dos portugueses, né? Para quem não conhece, para quem não sabe dessa história. E o que o senhor pode nos dizer desse fluxo? Mundo ocidental, é por isso que a outra ilha da Madeira chama-se Porto Santo. Sim. E que foi descoberta em 1418, exatamente. Porto Santo era o Porto Santo, o porto onde era uma solução. E já que o senhor é um profundo estudioso desse fluxo migratório, dessa mobilidade, o que o senhor pensa atualmente, qual a reflexão que o senhor faz sobre esse fluxo dos portugueses, dos luso-descendentes do Brasil para Portugal? É uma constante? Vai aumentar? O mundo é cada vez mais global. Cada vez mais o homem não terá uma pátria, senão uma pátria sentimental. Cada vez mais as pessoas, pelo conhecimento, se vão aproximando de outras pessoas. Cada vez mais o homem é o habitante verdadeiramente exclusivo do planeta Terra. De modo que não tínhamos dúvidas que hoje, com os programas Erasmus, com as universidades, com a imigração, com as mobilidades humanas, ninguém é mais
totalmente e unicamente de um país. Porque, como sabe, emigrar é encontrar uma perspectivas, é encontrar um quadro de representações que interessam. Todos nós temos em nós, caracteristicamente em nós, algo que nos atrai e algo que repudiamos. E esse jogo, essa atração repulsa é o que motiva, de facto, as pessoas de um lado para o outro no planeta. E, de facto, milhões de pessoas movimentam-se porque algo as atrai e algo elas repudiam. Este é o princípio fundamental das pessoas em mudança. Nós somos todos seres em mudança. O próprio nascimento é já uma mudança. Sim. Nós somos, antes de pessoas, somos também um ser biológico. Estamos constantemente a mudar, a ganhar poderes, como eu ainda comentava aqui, um seriado que está aqui no Brasil sobre os superpoderes dos imigrantes, esses imigrantes que vieram, que construíram não só grandes fortunas, mas grandes ideias, grandes empresas, mudaram um pouco a cidade de São Paulo e o Brasil. E atualmente, o que está na plataforma de governo dos senhores do partido do CDS? Quais as propostas aí para essa mobilidade tão grande? Nós, primeiro, defendemos que 4 deputados na Assembleia da República não são, de modo algum, suficientes para representar 1,5 milhões de portugueses que estão espalhados pelo mundo inteiro e que estão recenseados e que podem votar. Nós entendemos que devia de ser criado exatamente pensando no Brasil, pensando nos países que falam a língua oficial portuguesa. Nós pensamos criar mais um círculo eleitoral, que é o círculo da lusofonia, até verdadeiramente em gratidão em sinal de sincero agradecimento à língua portuguesa. Onde estaria o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, a Guiné, enfim, todos os países falantes de português tinham um círculo eleitoral. E os portugueses na diáspora podiam votar, em vez de ser para 4 deputados, que correspondem a 1,7% do total dos 230 deputados à Assembleia da República, podiam votar para 6 deputados, sendo que 2 representariam todos os países que falam a língua portuguesa, 2 representariam o resto do mundo e outros 2 representariam a Europa. Esta é uma medida concreta do CDS-PP. Outra medida é criar nos consulados, gerir os consulados por objetivos, ter períodos de espera máximos para determinados documentos, para um cartão de cidadão não poder ultrapassar tantos dias, para um passaporte não poder ultrapassar tantos dias. Sim. Tentando nós resolver a montante e a jusante esse problema, porque muitos dos documentos são enviados para Lisboa e depois não são enviados a tempo para os utentes. É muito importante a vida consular e a malha consular portuguesa numa dinâmica de aproximar os portugueses a Portugal. E, finalmente, como medida fundamental e de chave, medida nuclear, é trazer para o palco da vida nacional as comunidades portuguesas. Nós somos um país de diáspora, nós temos uma população de 10 milhões de habitantes, mas nós temos 5 milhões de habitantes na diáspora. Muito mal estaríamos nós se não contássemos com essa diáspora. Aliás, é Francisco Sá Carneiro, colega e amigo de Diogo Freitas do Amaral, que hoje Deus levou para si, para o seu reino. Exatamente, Francisco Sá Carneiro dizia e como podemos pensar Portugal e como podemos pensar da Constituição da República quando espartilhamos parte dos portugueses que vivem na diáspora. E é exatamente por isso, e é exatamente como medida constitucional, que os portugueses que vivem fora da pátria portuguesa, fora do território da pátria portuguesa, podem votar para as principais eleições, para o Sr. Presidente da República, as eleições europeias e para as eleições legislativas nacionais. É uma forma de aproximar, né?
há aqui uma medida aqui que o CDS também não concorda e que também o CDS quer ver melhorada, porque as eleições para o Presidente da República são presenciais. São presenciais junto às comissões recenseadoras que coincidem com os consulados de Portugal no mundo. São presenciais para o Parlamento Europeu, mas, por exemplo, são presenciais para quem quer ir votar aos consulados, mas são por correspondência para largos centenas de milhares de pessoas, que são os votos para as legislativas. Devia de haver, na nossa opinião, uma uniformização, ou todas presenciais ou todas por correspondência, ou então, se quiser a minha opinião mais sincera, pelo voto eletrónico, desde que estejam salvaguardadas as medidas constitucionais de segurança desse voto. Caso contrário, é inválido, como é óbvio. Sim, aqui no Brasil é tudo eletrônico, né? Essa seria uma das alternativas aí para Portugal. E o que os brasileiros daqui, os luso-descendentes, vamos assim dizer, podem pensar de perspectivas para os próximos anos aí em Portugal? Haverá uma facilidade maior para esse fluxo migratório, tanto dos lusos descendentes como eu, como apenas dos brasileiros? Portugal tem o programa Regressar. Quanto a nós, esse programa Regressar não está completo, nem é suficientemente atrativo. Mas nós sabemos, quer a senhora, quer eu sabemos, que a maior comunidade estrangeira em território nacional é a comunidade brasileira. Exatamente. Nós temos sim, principalmente São Paulo, né? Onde nós estamos. É verdade, e nós temos sempre facilitado a comunidade brasileira na fixação aqui. Portugal tem inclusive uma instituição que é o Comissariado para as Migrações e Minorias Étnicas, que tem vindo a ajudar a integração dessas pessoas em território nacional. De modo que Portugal é um país aberto a todos aqueles que queiram vir e viver em Portugal, desde que salvaguardada a legitimidade dessa entrada em Portugal. E os brasileiros são, de facto, a nossa preferência. Nós somos iguais em quase tudo. Eu estive a fazer campanha no Brasil, estive 2 vezes no Brasil este ano, e ao chegar ou atravessar o Atlântico ou a andar 10 horas de avião, chego aí e vejo Portugal. Mas melhor Portugal aí do que Portugal aqui, porque aí celebram-se as festividades com a originalidade de que se celebravam aqui quando as pessoas daqui saíram. Ou seja, o Brasil mantém nas tradições e na originalidade das festas portuguesas, sim, ainda mais autenticidade do que elas têm aqui. Porque enquanto aí não se perderam, aqui algumas foram se tornando estereotipadas. Olha, boa notícia, viu? Vou transmitir a todos os meus colegas. Eu, por acaso, faço parte do Rancho Folclórico Português aqui em São Paulo, dos Raízes de Portugal. E muito bom saber que nós cá estamos mais originais ainda, né? Uma pena que em Portugal ainda não se manteve ao longo dos anos. É porque às vezes o modernismo, às vezes modernizar é piorar. Aliás, há uma frase brasileira que diz: às vezes melhorar estraga. Sim. Isto é, a autenticidade é sempre autenticidade. Uma árvore é sempre uma árvore. Ou seja, a autenticidade é sempre muito valorizada, sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas. Eu digo-lhe com toda a sinceridade, eu gosto do Brasil, eu gosto da maneira de ser brasileira, acho que os portugueses em geral gostam dos seus irmãos brasileiros e, curiosamente, o Brasil tem funcionado como espelho para a figura. Nas crises de Portugal, para onde vão os portugueses? Para o Brasil, e ao contrário. Para onde foi a família real, para o território nacional, mais tarde, Brasil. Exatamente. Para onde foram as pessoas no 25 de Abril, Brasil. Para onde foi Marcelo Caetano, como professor de uma universidade aí no Brasil. Ou seja, o Brasil e Portugal têm funcionado como a cara e o espelho. A cara e o espelho. É o eterno caso de amor, né?
E ninguém se parará. Aliás, é Chico Buarque que diz que sonha com um país interminável. Este ainda vai ser o meu grande Portugal. Portanto, esta é uma riqueza, não é uma pobreza, é uma riqueza muito grande. Perfeito. Sr. Gonçalo, muito obrigada pela participação. A Rádio Geek está aqui aberta para que o senhor passe algumas informações finais, caso queira, algum recado para os ouvintes, para os eleitores. O que eu gostaria de dizer era agradecer a generosidade do seu convite para poder falar consigo, ao vivo e com o seu grande auditório. Muito obrigada. Pedir às pessoas que já receberam o voto por correspondência em casa que o entreguem nos Correios brasileiros, nem que eventualmente tenham que pagar, porque Portugal gastou 7 milhões de euros para que esta votação por correspondência seja eficaz, e participem na vida política nacional. E se entenderem, se for da vossa consciência votar no CDS, votar no último partido, que é o número 20, então terão votado no primeiro, terão votado em mim e eu fico grato. Se não quiserem votar em mim, votem, mas votem por Portugal e para a melhoria das condições de todas as comunidades portuguesas. Perfeito. Muito obrigada, Sr. Gonçalo, pela participação. Obrigada pelas palavras. A Rádio Geek está aqui sempre à disposição, sempre aberta. É mais um canal Brasil-Portugal, ainda mais para tantos brasileiros que tanto querem morar aí, que tanto querem entender melhor Portugal e veem Portugal como uma grande solução. Muito obrigada, viu? Até breve. Um grande abraço para esse grande país. Um grande, grande abraço. Muito obrigada. Muito um chi para o senhor. Obrigado. Como dizem. Obrigado. Muito obrigada. E este foi mais uma intervenção do Momento Entendendo Direito aqui na Rádio Geek, aqui na Tarde Geek. Porque aqui, quem é geek, quem é apaixonado pelo que faz, está aqui. Até mais.